Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui gravando um vídeo com vocês aqui. E hoje eu quero estar falando de uma forma pessoal com cada ser humano que assistir esse vídeo, porque é um aviso que o Senhor Jesus nos deu e que é de extrema importância, que muitas pessoas estão praticando isso de uma forma totalmente errada. Então neste vídeo eu quero aqui estar explicando para você muitos pontos a respeito desse assunto, muitos pontos bíblicos a respeito desse assunto, e é isso. Mas antes de prosseguir, eu quero aqui estar agradecendo a todos os inscritos. Existem muitas novas pessoas que estão entrando no canal aí, e fico muito feliz por estar acompanhando a gente aí. Quero agradecer também todos os inscritos, agradecer você que está fora do país assistindo a gente também, e também agradecer você que não é inscrito, né? Queira se inscrever no canal da gente aí para dar aquela força, e queria também compartilhar esses vídeos, principalmente os vídeos relacionados às coisas do Senhor Deus, porque acima de qualquer coisa desta vida, a coisa mais importante que nós temos que ter em mente é a nossa vida eterna. Porque se nós perder esta vida eterna, nós vamos ter a morte eterna. Não tem meio termo. Hoje pode dizer que nós estamos em cima do muro, né? Mas lembrando que o muro é do diabo, ou seja, temos que ter em mente que esta nossa vida terrena aqui, enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos uma obrigação e um dever de louvar e engrandecer o santo nome de Deus, porque somente Ele, somente o Deus único, é digno de toda a honra e toda a glória. Então pessoal, para iniciar esse vídeo, eu quero fazer uma parábola para vocês, uma comparação. Eu quero fazer essa comparação e no final dela eu quero fazer uma pergunta para vocês. É o seguinte: imagina você está dirigindo o seu veículo numa estrada desconhecida, e aí o que acontece? Lá no meio do nada, ou seja, num lugar longe de qualquer posto de combustível, o seu combustível, melhor dizendo, o combustível do seu veículo se esgota, e aí você olha para um lado, olha para o outro, você não vê nenhum sinal de posto de gasolina, e aí você fica desesperado. E aí de repente vai passando um senhor, e aí vê o seu desespero, e aí ele faz a seguinte pergunta: o que está acontecendo, moço? Então você responde: é porque meu veículo acabou o combustível e agora eu não sei onde é que eu vou comprar combustível. Então esse senhor, ele vai dizer para você: não se preocupa, porque vai ser fácil você conseguir isso. Aqui para frente, aí 1 quilômetro, 1,5 km, você consegue ter um posto de gasolina. Só que esse posto de gasolina é um pouco diferente. Aí você vai dizer: diferente? Como assim diferente? A diferença é o seguinte, que o combustível lá, você não vai pagar com dinheiro. Esse combustível lá você vai pagar com perdão. Aí provavelmente você deve estar se perguntando: como que eu vou pagar um combustível com perdão?
Aí o viajante vai e fala, é assim, a única forma de você pagar o combustível é justamente com perdão. E aí o que acontece? Aí você vai falar, ué, mas se não tem outro jeito, aí você pega um vasilhame dentro do seu carro, né? E aí você vai até esse local lá para poder comprar esse combustível. Você vai, se você for uma pessoa que tem um pouco de raciocínio, você vai pensar o seguinte, peraí, se a maneira que eu vou pagar esse combustível é com perdão, e agora vem a pergunta, sendo você nessa situação, o que você vai torcer, mas torcer demais? Lembre-se, você nunca foi nesse posto, você não conhece ninguém lá, ninguém te conhece, né? Então o que acontece? O que você vai torcer que aconteça assim que você chegar lá? Responde aí no comentário. Responda no comentário a sua resposta. Se você for uma pessoa que pensa um pouquinho, você vai responder da maneira correta. Vai lá, responde lá. Então, já respondeu? Pois é, agora eu vou te explicar. Então, se você estiver nessa situação, o que você tem que torcer para que, chegando lá no posto, aconteça? Você vai torcer que quando você chegar lá no posto, as pessoas não venham te receber de uma forma amigável, de uma forma bem tranquila. Você vai torcer que alguém já comece te xingando. Seu isso, seu aquilo, o que você vai fazer aqui? Por quê? Você vai torcer que alguém já vai te ofendendo logo no início. Porque enquanto mais ofensa você receber quando chegar nesse posto, mais você vai ter motivo para perdoar, não é isso? E aí o que acontece? Se você perdoar, você vai conseguir o combustível, você vai conseguir pagar o combustível. Então você vai torcer que chegando lá, alguém já te ofenda, alguém já te xinga, né? Mas aí o que acontece? Quando você chega lá, se as pessoas te tratar bem, se as pessoas te receber bem, ninguém te ofender, aí não vai ter motivo, né, para você perdoar ninguém. Então o que vai acontecer? Você não vai levar uma gota de gasolina lá para o seu carro. E aí você está enrolado. Então, pessoal, neste vídeo, eu quero alertar muitos perdoadores que tem por aí, que o mundo hoje, devido ao aumento da iniquidade, o mundo hoje está de uma forma tão absurda em termos de caridade, em termos de amor, que eu costumo dizer assim, que Jesus foi modesto quando ele disse assim, que no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu costumo brincar e dizer que Jesus foi bem modesto, porque quando você olha para o mundo hoje, é uma coisa assim absurda. As pessoas só pensam no seu próprio umbigo. Então tá cheio de gente que diz que perdoa por aí. Tá cheio. Mas é aquele cara que diz assim, não, perdoar até que eu perdoo, mas que ele fique para lá e eu para cá. Vamos evitar a aproximação, né? Vamos evitar para evitar novos confrontos, não é isso? Então o que acontece? Será que é isso mesmo que Jesus recomendou para nós? Quando você perdoar, você perdoa, mas recomenda para a pessoa que te ofendeu que ele fique para lá e você para cá, para evitar novos confrontos. Foi isso que Jesus falou? Eu creio que não. Se não, vejamos, né? Vamos examinar a Escritura para ver se realmente foi isso que Jesus disse. Então o Senhor Jesus falou assim, se você for para levar alguma oferta, antes de você chegar no altar, e você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, repara que Jesus não fala assim, vá e peça perdão para ele. Não. Porque pedir perdão, pessoal, pedir perdão é uma coisa. E reconciliar o seu ofensor, aí já é outros 500. Então, Jesus fala assim, vá e reconcilia-te com ele antes de dar a oferta. Outra parte, Jesus fala assim, se você vai caminhando com o seu inimigo, procura reconciliar com ele antes
de chegar ao Sinédrio, porque senão ele vai te entregar ao Sinédrio. Então, pessoal, o Senhor Jesus, ele veio aqui neste mundo para nos criar um mapa, né? Ele veio aqui e cumpriu com todas as coisas que um ser humano precisa de cumprir para poder alcançar a vida eterna. Eu quero aqui deixar claro também, neste vídeo, muitos pontos bíblicos a respeito do reino de Deus. É importante ressaltar, pessoal, que as pessoas hoje em dia, praticamente quase todos os que se dizem cristão, porque cristão tá cheio por aí, né? É aquele negócio, tu é cristão, você crê em Jesus Cristo, você crê em Deus, creio. Mas quando você analisa a procedência da vida dessa pessoa, é um verdadeiro fiasco. São muitos que se dizem crentes. Crente, pra você ter uma ideia, até o diabo é. Porque crente é aquele que crê em alguma coisa. Então tenha muito cuidado com esse negócio, você achar que só porque anda carregando o nome de Deus na boca aí, porque eu creio em Deus, eu sou um cristão. Fique esperto. Porque Jesus falou assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, se você é aquele perdoador, que perdoa assim, não, eu perdoo, até perdoar, perdoo, mas que fique para lá e eu para cá. Saiba que quando o Senhor Jesus for perdoar você, é exatamente desse jeito que Ele vai te perdoar. Não, tá perdoado, só que você fica aí no lago de fogo, e eu que na glória junto a meu Pai, com os meus fiéis. É assim, simples assim. Por que vocês acham que naquele dia, o Senhor Jesus falou assim, naquele dia, muitos dirão, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos enfermos em seu nome. E Jesus dirá, apartai de mim para o lago de fogo que eu não vos conheço. Por que vocês acham que Jesus vai dizer isso? Porque tem muitas pessoas, pessoal, que carrega o título de crente, faz certas coisas em nome de Jesus, mas não faz a vontade de Deus. Tudo tem um interesse secundário e o pior, o interesse nesta vida. Então, hoje em dia o mundo está repleto desses tipos de pessoa. Então, vamos entender agora o que é o reino de Deus. Tem uma frase que João fala, o João, o Batista, que ele deixou escrito nas escrituras, melhor dizendo, que escreveram por ele, né? Que ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu quero dizer para vocês que essa frase está invertida. Aliás, tem outras frases na Bíblia que está invertida, como por exemplo, aqui Paulo fala assim, ninguém é salvo por obra, melhor dizendo, a salvação não é por obra para que ninguém se glorie. É uma outra frase que está invertida. Eu vou chegar lá depois, mas primeiro vamos falar um pouco dessa questão. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A maneira correta dessa frase é, chegou o reino de Deus, então arrependam-se. Para vocês entenderem, é importante vocês entenderem o que é o arrepender. Arrepender, pessoal, não significa dizer, eu me arrependo disso ou daquilo. Por isso que João falava também, produza fruto de arrependimento. Não adianta você dizer assim, eu estou arrependido disso, estou arrependido daquilo, e não produzir fruto do arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? São as ações que você vai fazer dali para frente, que vai ser o oposto daquilo que você vinha fazendo. Então arrepender, pessoal, significa mudar de direção, né? Então, só que veja bem, se você não conhece as leis de Deus, que é o coletivo, né, das leis de Deus, e é esse o reino de Deus que Jesus veio trazer até nós, aí você tem as suas leis, os seus costumes, né? Que nem aquele povo que guardava os 10 mandamentos e as outras séries de derivação de mandamento, né? Então eles achavam, inclusive os fariseus achavam que cumpria os mandamentos. O único que cumpriu os 10 mandamentos à risca foi o Senhor Jesus.
Então o que acontece, pessoal? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em outras palavras, João está dizendo, acabou de chegar o reino de Deus, acabou de chegar novas leis. Então, vocês vão parar de fazer o que estavam fazendo, né? Porque se eles obedecessem corretamente os 10 mandamentos, eles alcançariam a salvação, como o próprio Jesus falou, que vós acreditam que por meio das Escrituras alcançarás a vida eterna. Só que ali, na época de Jesus, o Senhor Jesus estava cumprindo as leis, e quando ele expirou na cruz, ele põe um ponto final na lei. E dali de Jesus Cristo para cá, agora é a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que é a redentora. É através da graça de Deus é que nós seremos salvos, por meio da fé. Então, sem a fé, também você não vai chegar lá, não. Aliás, tem 3 coisas que você tem que ter para alcançar a vida eterna. E eu vou explicar logo mais na frente. Então, pessoal, quando João diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ele estava dizendo, é chegado novas leis. Então agora vocês vão acatar essas novas leis, que é justamente as leis que ele começou a preparar os caminhos de Jesus Cristo, como ele mesmo falava. Ele dizia, eu vos batizo com água, mas o que vem após mim batizará com fogo. Eu não sou digno de desatar as alparcas de vossos pés. Como já dito em outros vídeos, nesse momento também João estava criando uma expectativa na cabeça dos ouvintes. Eles ficavam pensando, puxa, este que vem aí, ele deve ser muito importante. Ele deve ser bem superior a João, porque João está dizendo que não é digno sequer de desamarrar as alparcas dos pés dele. E diz também que ele vai batizar com fogo. Então eles ficavam com essa ansiedade para ver esse tal que vinha após ele. Mas enfim, o arrepender, pessoal, é justamente você se abster daquilo que vinha fazendo. Como é que você alcança o arrependimento, né? É através da morte de Cristo na cruz. As pessoas costumam dizer, pessoal, o seguinte, porque Jesus tirou o pecado do mundo. Não. João dizia, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele disse quando viu Jesus, né? Ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou que vai tirar ou que tirou. É justamente a função da morte de Cristo na cruz, é justamente para impactar o seu coração, para que você tenha compaixão daquele sofrimento terrível que o Senhor Jesus passou. E através desse sofrimento, você se compadece a um ponto, e aí por isso que a salvação é por meio da graça, mediante a fé. Aí veja bem, só que quando você soma essas duas coisas, surge uma terceira coisa. E que terceira coisa é essa? Alcança a misericórdia de Deus. Veja bem, quando alguém fala do Senhor Jesus para você, e agora eu estou falando para você mesmo, você aí que é aquela pessoa que vive na gandaia, que se envolve com cervejada, com, enfim, fornicação, é com você mesmo que eu quero falar. Então, quando alguém fala do Senhor Jesus para você, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: essa pessoa não pode sair acusando, apontando os seus erros. Ele tem que falar para você do quanto o Senhor Jesus padeceu na cruz por você. Ele tem que mostrar para você o amor de Jesus Cristo. Jesus falou assim: ide e anunciai o meu santo evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então veja bem, Jesus também continua dizendo e diz: mas aquele que não crê já está condenado. E por que está condenado? Por desprezar o seu Salvador. Então ele explica ainda e diz assim: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens escolheram as trevas. Então, pessoal, para você aí que está me ouvindo, você que vive praticando pecado, lembre-se de uma coisa: você tem que fazer um concerto com Deus. Mas eu não acredito em Deus.
Outra coisa, você tem que crer na palavra de Deus. Porque quem fala de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Certa vez o Senhor Jesus disse assim: eu não os julgo, a minha palavra os julga. E a palavra que Jesus estava ministrando era justamente aquilo que Deus tinha ensinado para ele. Então, pessoal, para você que está me ouvindo em particular, bota isso na sua cabeça. Independente se você acredita em Jesus Cristo, independente se você acredita na Bíblia, se você acha que a Bíblia é um livro sem importância alguma, se você tem um mínimo de raciocínio e você quer saber a veracidade das Escrituras, pega a palavra de Deus, leia e compara com as coisas que estão acontecendo no mundo. Compara com o histórico, com a história do mundo, e você verá que esse livro, no mínimo, ele é misterioso. Ele tem algo diferente de qualquer outro livro. A palavra de Deus é o único livro que transforma o ser humano. Então, depois que você ouvir alguém falando do Senhor Jesus para você, você tem que crer na palavra de Deus, que hoje nós chamamos de Bíblia. Bíblia, pessoal, é um agrupamento das Escrituras. Então, veja bem. Então você vai crer em Jesus Cristo através da palavra de Deus. Quando você souber do que esse grande homem fez por você, se tiver o mínimo de raciocínio, por isso que o Senhor Jesus respondeu para aquela pergunta quando perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento? Ele disse: o primeiro maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Repara que o Senhor Jesus cita de todo o teu entendimento. Então você tem que ter raciocínio. Pensa. Você não está no mundo por acaso. Você não está no mundo para poder viver bebendo cerveja. Você não está no mundo para viver cantando música mundana, louvando Satanás. Não. Deus não te fez para isso. Lembre-se, teu corpo é um templo de Deus. E você tem que limpar esse corpo. Você tem que manter esse corpo limpo das coisas mundanas. A palavra de Deus fala que se aquele que se tornar amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. E se você é um servo de Deus, você se torna inimigo do mundo. O servo de Deus, quando ele entrega sua vida a Jesus Cristo, ele tem que morrer para o mundo. Sabe aquele um que ia na rodada de cerveja? Os amigos, os supostos amigos vão dizer: fulano sumiu, nunca mais eu vi ele tomando cerveja. Fulano nunca mais foi no forró. Fulano nunca mais foi no bordel. O que houve com ele? Outros vão dizer assim: ele passou para a lei de crente. Então é isso. O servo de Deus tem que morrer para o mundo. Acabou, não tem mais conversa. Então, só que saiba de uma coisa. Quando você entregar sua vida a Jesus Cristo, você deixa de ser um cidadão terreno dessa terra aqui e passa a ser um cidadão do céu. A sua vida agora pertence a Deus. Você vai dedicar sua vida para louvar e engrandecer o santo nome de Deus. Qualquer lugar que você tiver oportunidade, fala do amor de Deus. Você vai ter satisfação em falar, porque você vai se empolgar quando você souber do grande sacrifício do Senhor Jesus. Você vai falar, passar para frente aquelas boas novas. Você vai falar: olha, entrega sua vida a este grande homem, porque ele é maravilhoso. E eu digo que Jesus é maravilhoso, pessoal, não porque ele te dá benção. Não espera de Jesus benção para esta vida. Se você é aquele tipo de crente que você vai congregar esperando que o pastor fala: aquele voto que você fez para comprar o carro novo, Jesus vai te conceder. Tenha paciência, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas no tempo certo Deus vai te dar o seu carro que você tanto quer. Saiba que você está no caminho errado. Você tem que honrar o Senhor Deus, honrar Jesus Cristo, o grande e maravilhoso favor que Ele fez por você. Não é esperando recompensa para essa vida, mas por causa da maravilhosa promessa e porque Ele fez, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória.
O amor do Senhor Deus para com o ser humano, a imaginação do homem não consegue calcular. Então, pessoal, pense nisso. Quando você for perdoar alguém, perdoa de coração mesmo, sabe? Reconcilia com ele. Eu quero falar de um ponto bíblico aqui, que muita gente não explica isso. A questão, se alguém bater em tua face, quando Jesus falou, se alguém bater em tua face, ofereça a outra. Se alguém te forçar a você caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Então, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte: o que seria se alguém bater em tua face, ofereça a outra? Oferecer a outra face, pessoal, não é quando alguém vem te dar um tapa no rosto, você vai e vira o outro lado e fala: fulano, bate aqui porque você esqueceu, eu sou um servo de Deus, então o Senhor Jesus falou que se alguém batesse na minha face, eu deveria oferecer a outra. Não é nada disso não, pessoal. O que Jesus estava querendo dizer é que se alguém te maltratar, se alguém falar mal de você, se alguém te injuriar, se alguém causar qualquer tipo de difamação para você, e até mesmo te bater na prática, você não vai oferecer o outro rosto, outra face na prática. Bate aqui porque você esqueceu do outro lado. Não, não é isso. Oferecer, repara que Jesus fala assim, Jesus não fala assim, disponibilize a outra face. Não. Que é o que está acontecendo hoje. Hoje em dia, as pessoas estão disponibilizando a outra face. Mas Jesus não falou para disponibilizar a outra face. Jesus falou para oferecer a outra face. E o que seria então oferecer a outra face? É criar, pessoal. Você tem que ir atrás daquela pessoa que te ofendeu e criar um ambiente de reconciliação. Sabe aquela pessoa que olha torto para você, que te ofendeu e o pior, fica cara feia contigo? Procura dar um presente para ele, procura falar coisas que consola ele, para ele ver que você está querendo reatar a amizade. Mostre para ele que você está com saudade daquela amizade que tinha antes. Entende? Isso é oferecer a outra face. Quando passar por ele na rua, cumprimente. Bom dia, fulano. Boa tarde, fulano. Como é que você está? Você está bom? Isso é oferecer a outra face, pessoal. Então você tem que procurar criar um ambiente de reconciliação. Deus é amor, Deus quer paz, quer união entre as pessoas. Jesus falou assim, numa oração que ele teve, quando ele estava orando pelos seus discípulos, e ele incluiu todo aquele que iam crer na palavra de Deus. Ele disse assim na oração: Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti, para que creiam na tua palavra. A união, pessoal, o amor, o cristão verdadeiro, nunca tem confusão entre eles. E se surgir alguma coisa, não temos que esperar o sol se pôr para nos reconciliar. Reconciliar. Não basta só pedir perdão. Repara que a palavra de Deus sempre fala: reconcilia-te com teu irmão. E reconciliar, pessoal, é reatar a amizade. Não é só ir lá: ô fulano, me perdoe em nome do Senhor Jesus. É o que mais acontece hoje em dia. A pessoa vai, ofende o outro, aí dá aquele peso na consciência. Eu vou lá pedir perdão para ele. Ô fulano, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Aqueles tapinhas nas costas, nem nada. Não, está perdoado. O que foi pedir perdão já virou um clichê essa questão. Me perdoe em nome do Senhor Jesus. Passa alguns dias, está de novo aquela mesma situação repetindo. Quando você arrepender de alguma coisa, pessoal, quando você se arrepender, procura produzir fruto de arrependimento. Sente remorso daquilo que você fez. Sente nojo daquilo que você fez. E quem vai causar esse nojo em você? Jesus cravado na cruz vai te causar esse nojo. Quando você cometer um pecado, não importa se você está sozinho entre 4 paredes,
Começa a pensar, reflita e pensa, como eu sou miserável na presença de Deus. O Senhor Jesus padeceu naquela morte terrível, agonizou até a morte, derramando seu sangue precioso. Tudo para comover o meu coração. Porque se Jesus descesse do céu, pessoal, e só fizesse o convite, falasse, trouxesse até nós o reino de Deus, né? Trouxesse até nós os mandamentos, as doutrinas lá celestiais, e falasse assim, gente, eu sou filho de Deus e eu vim aqui para convidar vocês para morar lá na glória com nós, porque o meu Pai ama muito vocês, porque vocês é criatura. Ele criou vocês à imagem dele. Ele criou vocês para um propósito, porque ele sempre quis criar um povo zeloso de boas obras, aquele povo que louva e engrandece o santo nome de Deus. Se o Senhor Jesus viesse aqui e só fizesse o convite, já seria maravilhoso esse convite. E aí Jesus falasse assim, olha, tudo que vocês têm que fazer é obedecer essas doutrinas aqui. Mas vocês têm que obedecer por amor, né? Aliás, eu vou chegar lá. Essa questão de fazer as coisas por amor e não por protocolo. Olha só, pessoal. Se fosse assim, já seria extremamente maravilhoso, não é verdade? Já seria muito maravilhoso esse grande convite. Mas não. O Senhor Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, tão infinito em misericórdia, que Ele fez com que o Senhor Jesus nascesse exatamente como um de nós. Para quê? Para que depois nós não colocássemos desculpa. Não, porque Jesus suportou isso, porque Ele não é um de nós. Ele desceu já adulto do céu, né? Então Jesus não é um de nós. Mas não, Ele se esvaziou de toda a sua plenitude. Ele se tornou literalmente um ser humano. Tem gente que acha que o Senhor Jesus não tinha o popular CC, né? Mau cheiro nas axilas. Jesus não precisava de se alimentar. Jesus, pessoal, bota isso na cabeça de vocês. Jesus era um ser humano literal. A palavra de Deus fala que Jesus foi tentado em tudo. Às vezes pode pensar assim, não, Jesus era... Ele é diferente do um homem normal. Ele nunca sentiu nada de necessidades fisiológicas. Eu estou me referindo aqui como homem. Claro que Jesus sentiu. Jesus tinha todas as funções de um homem. A diferença, pessoal, a única diferença do Senhor Jesus para nós é que Jesus nunca pecou. Essa é a grande diferença. Mas Jesus foi tentado em tudo. Todas as tentações. Às vezes você está sendo tentado, você fala assim, eu não resisto isso. Porque eu não resisto à tentação, é forte demais para mim. Não, saiba que Jesus também foi um ser humano. E ele foi tentado em tudo. E ele suportou tudo. E o mais interessante disso tudo, pessoal, é que ele não tinha nenhum pecado. Todas as aflições que o Senhor Jesus passou, e aflições em todo o sentido da palavra. Não é só a aflição da agonia, da dor que ele passou no madeiro da cruz, e é antes de chegar na cruz também, né? Porque ele foi chicoteado a um nível absurdo, ao ponto de machucar até o pulmão dele. O Senhor Jesus foi rasgado com chicote. Às vezes as pessoas se perguntam assim, por que Jesus morreu tão rápido? Como o próprio Pôncio Pilatos se admirou quando disse que Jesus já tinha morrido, né? Acontece que Jesus foi tão maltratado, ele foi tão torturado a um nível que ele já chegou praticamente morrendo na cruz. O nível que maltrataram Jesus, pessoal, foi uma coisa assim absurda. A gente assistia aquele filme, um dos últimos filmes que foi feito, foi dirigido por Mel Gibson,
sobre a Paixão de Cristo. Aliás, o nome do filme é A Paixão de Cristo. Eu até recomendo você assistir. Você aí que tem um coração de pedra, né? Pensa, imagina você naquele lugar. Imagina você passando por aquilo tudo. E digo mais, se você estivesse passando por aquilo tudo, né? Nós, qualquer um de nós era merecedor. Como aquele ladrão falou na cruz, não, estamos aqui porque nós merecemos. Mas este é inocente e disse depois, Senhor, lembra-te de mim quando tu chegar em teu reino. Então ele alcançou a misericórdia de Deus. Então, pessoal, bota isso na cabeça. Bota isso na cabeça que eu vou dizer. As pessoas que vão para o lago de fogo, eles não vão para o lago de fogo por causa do tamanho do pecado que comete. Não. Eles vão para o lago de fogo, pessoal, é por causa da falta do reconhecimento do pecado que comete. Eu já disse em outros vídeos isso que eu vou dizer. Deus é santo, 3 vezes santo, como diz a Escritura. Deus não é mais ou menos santo. Deus não é assim aquele 99,9 santo. Não. Deus não tem condição de aproximar de pecado. Certa vez, quando Josué foi guerrear contra Ai, uma cidade por nome de Ai, né? Não sei se pronuncia Ai ou Ai, não sei. Mas enfim. E aí o que aconteceu? Perderam a guerra. E aí Josué ficou perturbado com aquilo, clamou ao Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? E o que foi que o Senhor Deus disse para Josué? Que ele não podia aproximar do povo de Israel porque tinha abominação no acampamento, né? Que Acã, se não me falha a memória, ele tinha, se não me falha a memória do nome que eu quero dizer, ele e seus filhos, que quando o Senhor Deus permitiu que os muros de Jericó caíssem, foi recomendado para não trazer nenhum tipo de nada de lá para dentro do acampamento, mas desobedeceram e trouxeram. Então o Senhor Deus, por eles terem desobedecido aqueles utensílios que estavam lá, enterrados debaixo da tenda, era uma abominação. Então o Senhor Deus não podia aproximar daquele pecado. Então bota isso na sua cabeça, pessoal. Você pode estar dizendo assim, então lascou, porque nenhum de nós temos condição de ser perfeito. Sim, exato. Mas Deus sabe disso. Deus sabe que você, nem eu, nem ninguém consegue chegar à perfeição. Mas o que Deus quer de nós, pessoal, é o nosso esforço. Porque a palavra de Deus diz assim, se é limpo, faça, se limpe mais ainda. Se é justo, faça justiça ainda. Ora, é uma frase um tanto meio estranha, né? Porque veja bem, se é limpo, faça, se limpe mais ainda. Se é sujo, se suje mais ainda. Repara que o Senhor Deus quer uma distinção, né? Se é justo, faça justiça ainda. Repara que se a gente realmente já é justo, não tinha necessidade mais de se justificar mais ainda. Se a gente já é limpo, não tinha necessidade de se limpar mais ainda. Mas o que a palavra está querendo dizer? Que nós, às vezes, nós achamos que estamos limpos. Então, se nós achamos que estamos limpos, eu não vou agora me vangloriar e agora enquadra ali a frase de Paulo quando ele fala a salvação não é por obra que ninguém se glorie. Todo aquele, pessoal, que se gloriar, achar que é alguma coisa, não porque eu tenho mais privilégio com Deus, porque eu dou oferta, eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Pronto, todos aqueles feitos seus foi de água abaixo. A salvação, pessoal, o que Paulo estava querendo dizer ali é isso. Quando diz a Escritura, a salvação não é por obra, para que ninguém se glorie. O correto, a frase certa é, não estou dizendo que essa frase está errada, ela só está escrita de forma invertida por causa do contexto todo. Mas lendo o contexto você vai entender que a frase está querendo dizer, se você se gloriar das coisas que você faz para agradar ao Senhor Jesus, saiba que você perderá a sua salvação.
Porque o próprio Paulo, depois em outros pontos, ele afirma que temos sim que ter obra. A obra, pessoal, você tem que praticar, não achando que quanto mais obra você praticar, mais privilégio você vai ter com Deus. Não. Você tem que praticar a obra por amor a Jesus Cristo, não por protocolo. Porque Jesus falou assim, lá no final do capítulo 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Parece uma lista de coisas, né? Parece uma lista. Aí você pode dizer assim, tá, então se é uma lista, eu posso até fazer uma listinha e sair cumprindo, né? Beleza. Tá lá. Praticar a caridade, ajudar algum necessitado. Aí você pensa assim, eu vou ajudar o necessitado. Vai lá, já dei uma ajuda pro mendigo, ajuda. Opa, esse aqui aí você vai colocar um Vzinho lá, né? Esse aqui eu já cumpri. Deixa eu ver o que mais está faltando. Isso aí se chama protocolo, pessoal. Não é isso que o Senhor Jesus quer. Por isso que até mesmo as pessoas que praticou da maneira correta, eles vão dizer: Senhor, quando foi que te vimos nessa situação e te servimos? Repara que até mesmo os que praticou, eles vão perguntar. Por quê? Porque os que praticou, eles não estavam praticando porque estava interessado na vida eterna, porque estava interessado na coroa da vida eterna, porque estava com medo do lago de fogo. Não, eles não praticou, não foi por isso. Eles praticou essas boas obras porque eles quiseram honrar o sacrifício de Cristo na cruz. Eles se alegram tanto e se orgulham tanto de ser um discípulo de Cristo, que quer honrar esse sacrifício fazendo a vontade de Deus.
A vontade de Deus, pessoal, deve ser feita por amor a Jesus Cristo. Não por protocolo. Não, eu vou na igreja porque hoje é dia de culto. Não, eu tenho que ir na igreja. Você não tem que ir na igreja. Você não tem que dar oferta para ninguém. Você não tem que ajudar um necessitado. Porque não é por protocolo, pessoal. Porque Paulo diz, se você fizer por protocolo, em outras palavras, dizendo assim, a salvação não é por obra para que ninguém se glorie, é o mesmo dizer, se você fizer por protocolo, não adianta nada. Você tem que fazer por amor. Por amor. Mas por amor. E é por amor que você tem que perdoar. Não é perdoar por protocolo. Não, eu vou perdoar porque Jesus disse para perdoar. Ah, não, eu vou perdoar se ele me pedir perdão. Não tem? Tá cheio desse tipo de gente por aí. Tá cheio. Ele não me pediu perdão, então eu não vou perdoar. Não, se ele vir aqui, né? Sabe o que é isso, pessoal? É com você mesmo que eu estou falando. Isso significa desejo de vingança. Se você fala assim, não, se ele vir aqui na minha casa e me pedir perdão, aí eu perdoo ele. Mas eu, caso contrário, não vou perdoar ele. E eu ir lá? Vou nada. Eu vou me rebaixar a esse ponto? Não, se ele vir aqui eu perdoo ele. E tem mais, perdoa, mas ele fica pra lá e eu pra cá. E se você for esse tipo de perdoador e acha que você vai entrar no reino de Deus, nem no sonho. E eu não estou falando por mim, tá nas escrituras. Leia aí, né? Então, pessoal, observe. Certa vez Jesus fez uma parábola sobre a questão de perdão. Essa parábola é o seguinte: ele disse que tinha um certo homem que devia uma quantia para um determinado rei, se não me falha a memória. Eu vou colocar aqui na tela essa parábola para vocês acompanhar aí. Me perdoe se eu disser alguma coisa errada. Então o que acontece? Esse homem implorou para esse senhor para perdoar a dívida dele. Depois eu vou explicar para você o significado dessa parábola. Então ele implorou para aquele credor dele, né, para perdoar a dívida dele. Então aquele credor, ou seja, aquele senhor falou assim: não, tudo bem, eu vou te perdoar. E aí o que aconteceu? Passado um certo tempo, um outro homem devia uma certa quantia também para esse cara que tinha recebido perdão. E aí o que ele fez? Aquele coitadinho lá, ele também implorou para ele: ah, me perdoa, eu não tenho condição de te pagar, me perdoa porque eu não posso te pagar essa dívida. Mas em vez dele perdoar a dívida daquele cidadão, e olha que ele tinha recebido o perdão da dívida dele, ele não, de maneira nenhuma ele não perdoou. Então as pessoas viram isso, né? As pessoas viram isso e foi e contou para aquele rei, se não me engano é isso que Jesus fala, que aquele cidadão que tinha recebido o perdão da dívida agora estava lá todo nervosão, todo ímpio, né? Sem perdoar, não queria de jeito nenhum perdoar a dívida do outro que devia para ele. Então o rei se indignou muito com aquela situação e falou: olha, mandou chamar o cidadão, falou: pois agora você vai me pagar cada centavo do que você deve. O que será que Jesus quis dizer, pessoal, com essa parábola? O que será? Pois agora você vai entender o que Jesus quis dizer com essa parábola. Existe situação na vida, pessoal, da seguinte forma: uma certa pessoa vai e magoa você, né? Te maltrata, te ofende. Aí o que acontece? Por situação da vida, não dá tempo de você pedir perdão, né? Ou perdoar essa pessoa, ou essa pessoa não vem te pedir perdão por ter te ofendido e acaba viajando para outra cidade, acaba morando distante de você. E aí o que acontece? Os anos passam, né? Passa-se o tempo, e enquanto isso, você sendo um cristão, o que você vai fazer? Todos os dias você vai dobrar o seu joelho
e vai dizer o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a santa vontade, assim na terra como no céu, né? O pão nosso cada dia nos dá hoje. E aí vem vem a frase: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí, pessoal, Deus vai perdoando, né? E os tempos vão passando, Deus vai perdoando. Só que o que acontece? Acontece que chega um certo dia que aquele cidadão volta. E aí, quando ele volta, aquele cidadão refletiu na vida e pensou: puxa vida, aquela pessoa, eu ofendi muito ele. Eu ofendi muito ele e eu vou lá pedir perdão para ele daquela coisa que eu fiz há anos atrás. E aí, quando ele chega na sua casa, todo arrependido, né? Todo humilde, todo ansioso pelo seu perdão, e ele chega em você e fala assim: olha, aquela vez, lembra de mim? Aí você vai falar: lembro. Ou se lembra. Você é aquele homem que me ofendeu aquela vez, né? Aí ele vai falar assim: sou eu sim. Eu vim aqui para que você me perdoe, porque eu ofendi você e, enfim, queria que você me perdoasse. E aí o que você vai dizer? Você vai dizer assim: como é que é, rapaz? Perdoar? Você é muito cara de pau, né? Você me fez aquela ofensa toda, depois some, depois que passa o tempo você vem aqui achando que eu vou te perdoar? Desapareça da minha porta, rapaz, senão eu vou chamar a polícia pra você. Some daqui. Já tá imaginando, né? O que vai acontecer de acordo com a parábola de Jesus, né? Sabe o que vai acontecer? Todo aquele pecado que você cometeu durante aquele tempo todo que aquele cidadão estava fora, pode ter certeza, Deus vai te cobrar cada um deles. Então, quando alguém te ofender, não espera ele chegar em você e te pedir perdão. Não. Se você é um servo de Deus, se você é aquele que faz a vontade de Deus por amor a Jesus Cristo, seu coração é furado. Eu vou explicar por quê. Porque um coração furado é aquele coração que não consegue armazenar mágoa. A pessoa te ofende, se você consegue, através de Jesus Cristo, você consegue adquirir a capacidade de perdoar instantaneamente. A pessoa te ofendeu, você em questão de segundos você perdoa. Por que você acha que Jesus falou assim: deixai as crianças, porque eles são os primeiros a entrar no reino de Deus? Porque criança tem um coração puro. Se tem uma coisa que mais me dói, é ver gente fazendo trollagem com criança. Outro dia eu vi um vídeo, uma pessoa pegou um ovo de galinha, ovo cru, e aí passou, lambuzou de chocolate, enrolou num papelzinho como se fosse um ovinho de chocolate e deu para a criança. E essa criança mordeu e derramou a clara do ovo toda ali na boquinha dele, e ele ficou todo sem gracinha, né? Ele recebeu aquele ovo achando que era um doce. Sabe, esse tipo de ação corta o coração da gente, porque a pessoa que magoou o coração de uma criança, essa pessoa é um monstro, porque o coração de uma criança é puro, é um coração que não guarda mágoa de espécie alguma. Tem uma passagem que Jesus fala assim, inclusive, se não me falha a memória, eu vou deixar aí na tela para mim não cometer engano. Jesus disse assim: aquele que não se converter como menino, ele não fala como um menino, ele fala como menino, não verá o reino de Deus. Então veja só, por que tem que se converter como? Aí é o detalhe.
A pessoa, às vezes, rejeita o sacrifício de Cristo, não crê na palavra de Deus, porque está com a cabeça cheia de achismo humano. Você está com a cabeça cheia de informações, de filosofia humana. Ah, porque eu li o livro do filósofo de tal, e ele... Eu acredito na filosofia dele. Ah, para mim Deus é isso, Deus é o vento, Deus é... Isso, vai acreditando na filosofia humana. Quando você vê o Salvador em nuvem de glória, a palavra de Deus fala que o ser humano vai ser conscientizado do seu pecado. Você vai sentir uma angústia tão tamanha no seu coração que você não tem ideia, você não tem noção do tamanho que vai ser essa angústia. Então, pessoal, o que seria se tornar como menino? Essa palavra, ela se complementa com aquela fala que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, se tu não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Nicodemos era um sacerdote, né? E ele falou: mestre, como pode um homem sendo velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então Jesus explica para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: esvazia a sua mente. Esquece o que se sabe, o que se acha que sabe. E aí Jesus disse essas palavras: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então Jesus estava dizendo, em outras palavras: para, baixa a bola aí, que você está achando que você está entendendo tudo. Você não está entendendo nada. Se você não esvaziar seu achismo, tem muitas vezes que a gente vai falar do amor do Senhor Jesus para as pessoas mais idosas, e pessoas idosas é complicado. E aí o que acontece? Eles não esvaziam, eles ficam agarrados nas tradições, né? Eles se apegam nas tradições, nos costumes, e aí não crê na palavra de Deus. Então, se você não se esvaziar todo o seu achismo, se você não se converter como menino, você nunca vai entender o reino de Deus. O reino de Deus, pessoal, é o grupo de leis de Deus. Tem muita gente que fala assim: o reino de Deus é o trono de Deus. Quando perguntaram para Jesus, certa vez o discípulo perguntou: mestre, mostra-nos o reino de Deus. Então Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Então, pessoal, voltando no assunto raiz do vídeo, cuidado se você é aquele perdoador que perdoa assim, não, que ele fique para lá e eu para cá. Se alguém te ofender, lembre-se, muito mais ofensa Jesus passou na cruz. Muito mais ofensa o Senhor Jesus sofreu. Imagina o Senhor Jesus ali, vendo aquele povo. Ali tinha pessoas que ele, paralítico, pessoas leprosas que ele purificou, ali gritando, porque as pessoas foram persuadidas pelos sumos sacerdotes para gritar: crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Barrabás, que foi colocado ao lado do Senhor Jesus, sendo um assassino, sendo um criminoso, eles valorizaram mais Barrabás do que o Senhor Jesus. A angústia, eu não vou dizer angústia, porque quem tem angústia tem um desejo de vingança, mas a decepção, sabe, a dor no coração do Senhor Jesus, e ao mesmo tempo a compaixão por aquele povo, como ele mesmo chorando, olhando para Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os pintinhos embaixo das asas, né? E vocês rejeitaram. Então, pessoal, a dor no coração de Jesus era tamanha, somando com as dores físicas provocadas pelaquela coroa de espinho terrível. Terrível não, horrível, melhor dizendo. E sem contar todos os tipos de escárnio que o Senhor já tinha recebido: soco na cara, cuspida, escarrada, chute de tudo quanto é jeito. Jesus foi humilhado a um nível, pessoal, que vocês não têm ideia. Sabe aquela esponja que chegaram até a boca de Jesus com vinagre? Pois é. Pesquisa, você vai descobrir para que era usada aquela esponja.
Na verdade, aquela esponja, pessoal, era usada como uma espécie de papel higiênico. Ali foi uma humilhação terrível que fizeram com Jesus. O Senhor Jesus sofreu todos os tipos de humilhação. A dor mais intensa, dor na alma, dor em tudo quanto é jeito que você pode pensar. O Senhor Jesus agonizou na cruz até o último momento. A morte do Senhor Jesus não foi uma mortezinha qualquer, não. Jesus morreu de pura dor. Sabe que uma pessoa morrer agonizando de dor? É porque ele não podia soltar o peso, porque as mãos estavam pregadas. Ele não podia se apoiar nos pés, porque os pés estavam pregados. Ele não podia se apoiar as costas no madeiro da cruz, porque as costas estavam dilaceradas. O Senhor estava numa situação ali muito difícil. Pense nisso. Pense o quanto o Senhor Jesus padeceu por você. Aí você vai perdoar o seu irmão, seu próximo. E aí você pensa assim, não, eu perdoo, mas ele fica para lá e eu para cá. Será que se Jesus te perdoasse da jeito você ia gostar? Então, pessoal, quando for perdoar o teu irmão, perdoa de coração. Reata a amizade com ele. Quando alguém que te ofendeu chegar para te perdoar, dá um abraço nele, fala, ô meu amigo, para com isso. Há muito tempo já te perdoei. Que bom que você veio, né? Mas há muito tempo já te perdoei. E outra coisa que Jesus recomenda, independente se o teu inimigo veio te pedir perdão, não, procura a amizade com ele. Vá lá, procura, ofereça a outra face. Entende? Presenteia ele. Fala uma frase bonita para ele. Console o coração dele com as palavras que Deus colocar na tua boca. Seja um instrumento de Deus. Seja um representante de Jesus Cristo. Não só no nome, não. Não adianta você estar carregando o título de crente para lá e para cá. Seja um verdadeiro cristão. Mostre para o mundo que você é uma nova criatura. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus, como deve ser feita a vontade de Deus? É justamente a principal coisa para você fazer a vontade de Deus é quando você pratica a caridade. E praticar a caridade envolve também o teu coração para perdoar. Então, o perdão, pessoal, lembra que no começo do vídeo eu fiz aquela parábola? O perdão é o combustível para você entrar no céu. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. O vídeo está ficando um pouco grande, mas se você é aquela pessoa que tem desejo de entrar no céu, você vai assistir até o final. Preste atenção. O cristão verdadeiro, se ele está muito bom as coisas, desconfie. Alguma coisa está errada. O cristão verdadeiro, pessoal, sempre tem uma coisa ou outra atribulando ele. E sabe por quê? Porque o cristão verdadeiro, ele precisa de ser atribulado. Ele necessita de que alguém ofende ele. É. Você falou, Chico, como assim? É lucro, pessoal. É lucro. É lucro quando a pessoa, quando o servo de Deus é ofendido. Lembra? Se não me engano é Pedro e Tiago, Pedro e André, não estou bem certo. Está aí na tela para você conferir. Quando eles foram chicoteados, eles saíram felizes por se achar digno de sofrer por Jesus Cristo. Olha só, que coisa incrível. Então, é importante que o cristão tenha motivo para perdoar. Mas veja bem, se alguém te ofender, não vá perdoar dessa forma, não. Que fique para lá e eu para cá. Certa vez, uma pessoa muito popular na internet, não vou dizer nome porque eu não quero denigrir ninguém, mas ele estava fazendo um vídeo sobre perdão e eu achei lindo, ele estava falando muito bonito. E aí o que acontece? Eu estava assistindo, eu acho muito maravilhoso vídeos falando sobre as escrituras, desde que não tenha heresia. E aí o que acontece? Era um vídeo até longo, fiz, se não me engano, de mais de 40 minutos, e eu tô
feliz da vida, maravilha, que ótimo. Explicando a questão do perdão, né? Só que aí, quando faltava aí um terço mais ou menos para terminar o vídeo, ele foi e começou a dizer o seguinte: que nós temos que perdoar, mas nós não precisamos de estar tendo relações com aquela pessoa. Pronto, estragou tudo. Porque não é isso que Jesus disse. Jesus disse: reconcilia-te com teu irmão. Outra parte, Jesus fala assim: se faz o bem para quem te faz o bem, que recompensa terá? Isso até os publicanos fazem. Não tem recompensa nenhuma, não é verdade? Então, quando você for perdoar, lembre-se, perdoe de coração, perdoe de sincero coração, perdoa com vontade de reatar a amizade. Não aquele perdão, não, fique para lá e eu para cá. Agora a questão daquela partezinha na oração do Pai Nosso, né? Veja bem, quando você está ali de joelho, veja bem, você está ali de joelho, implorando para o Senhor Deus te perdoar, como você perdoa os seus ofensores, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como perdoei os meus ofensores. Olha só, você está ali de joelho, implorando para Deus te perdoar exatamente igual você perdoou o seu ofensor. Tá vendo só como é que é a coisa? Já notou que a oração do Pai Nosso é uma espécie de sentença? O Senhor Jesus é o Rei dos Reis mesmo, né? E Ele é digno de toda a honra e toda a glória, porque não tem oração mais bem montada do que a oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso, pessoal, é por isso que é importante, toda vez que você for orar, a primeira coisa que você deve fazer é orar a oração do Pai Nosso. Você dobra o teu joelho e ora a oração. Lembre-se, a posição de orar não importa. Você pode orar de joelho, você pode orar em pé, você pode orar sentado. Só que lembre-se de uma coisa. A palavra de Deus diz assim, que perante Deus todo joelho se dobra. Então, pensa uma coisa. Eu tô lá. Eu vou fazer minha oração. Eu posso ajoelhar. Por quê? Porque você tem que pensar o seguinte: eu não vou falar com Lula, eu não vou falar com Bolsonaro, eu não vou falar com meu irmão, eu vou falar com a Elizabeth II lá do Reino Unido. Não. Você não vai falar com um comedor de arroz e feijão. Acorda. Você não vai falar com qualquer um. Você vai falar com o teu Criador. Você vai falar com o Rei dos Reis. Você vai falar com o Criador dos céus e da terra. Com Deus Todo-Poderoso. E lembre-se, você ainda tem esse privilégio de direcionar a palavra para esse Deus Todo-Poderoso por causa da morte de Cristo na cruz. Porque antes de Jesus, você tinha que se queixar suas ofensas para o sacerdote que ia interceder a Deus por você. Mas através da morte de Cristo, o Senhor Jesus te deu também esse privilégio de você direcionar sua palavra diretamente ao Rei dos Reis, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Já imaginou? Aí você tem que ajoelhar. Joelhe, dobre seu joelho. Lembre-se, o fator de você ajoelhar não é humilhação, não. É uma reverência. É um respeito com a soberania de Deus. Pense nisso. Eu não estou aqui te condenando porque você olha de pé, não. Nem a palavra de Deus condena você por isso. Porque a primeira coisa que você tem que se ajoelhar quando você vai orar a Deus, não é o seu joelho. Que não adianta também você orar a Deus de joelho, mas o seu coração está de pé. Não. Dobre o joelho do teu coração. Tem uma parte ali no capítulo 6, versículo 5 de Mateus, se não me falha a memória, que tem muita gente criticando e até magoando muitas pessoas por aí, chamando de hipócrita, né? E eu, durante alguns anos que eu me batizei na congregação cristã, né? Sirvo a Deus na congregação cristã quando tenho oportunidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todo mundo sabe como é que é
o estilo da congregação cristã. Muitos chamam de seita, outros chamam de igreja muito rígida, né? Mas eu quero dizer para você aqui uma coisa. Você que é crente da congregação cristã vai achar um absurdo isso que eu vou dizer. Mas preste atenção no que está escrito na palavra de Deus para você não ofender o coração de uma pessoa. Que não adianta nada você se posar de o santarrão e tá magoando o coração de uma pessoa só porque ele ora de pé. Cuidado com isso. Cuidado. Porque o Senhor Deus sempre falou que Ele quer misericórdia e não sacrifício. Se você joelha por protocolo, não, eu joelho porque eu fui doutrinado assim na minha denominação, é assim que ensina. Esse seu joelhar não está valendo de nada. E agora eu vou explicar. Lá no capítulo 6, versículo 5 de Mateus, Jesus disse assim, pessoal, me perdoa se eu estiver errado, mas está aí na tela para vocês acompanhar comigo. Jesus disse assim: não faça como os hipócritas e fariseus, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Veja bem, pessoal, o que Jesus está criticando aí não é o fator de estar de pé. Você mesmo que serve a Deus na congregação cristã, você deve ser, né, todo cheio de orgulho, porque você pertence a uma denominação que era só de joelho. Pois bem, eu quero aqui abrir teus olhos dentro das Escrituras. Cuidado em maltratar alguém, cuidado em debater esse assunto com algum assembleano, por exemplo, ou com algum servo de Deus de alguma denominação que ora de pé, achando que você é o santarrão, que você é melhor do que ele é um hipócrita. Cuidado. Cuidado, é como eu digo em outros vídeos. Quando a pessoa não lê as Escrituras da maneira correta, ele cria uma heresia e comete até abominações, achando que entendeu e não entendeu nada. O que Jesus está criticando nessa parte, pessoal, é o fator exibicionismo e não o fator estar de pé. Que é uma prova disso? Jesus continua dizendo isso e diz assim: mas tu, observa que a oração é uma coisa em particular, uma conversa em particular, você com Deus. Jesus fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora teu Pai em oculto que está no céu. Veja que Jesus não cita: entra no teu quarto, joelha e ora teu Pai. Entendeu? E outra, detalhe, quando você for orar, pronuncia a palavra. Sabe por que tem essa palavra de orar? Vem de oral. Não é com o pensamento que ora, não. É com a boca. Você tem que pronunciar a palavra. Jesus falou que confessar com a sua boca. Confessa o seu pecado a Deus. Faça a tua súplica a Deus. Depois que você orar a oração do Pai Nosso, comece a fazer a sua súplica a Deus. Dê manifestação, reconheça o teu pecado perante Deus. Entende? Presta atenção, pessoal. Você, de novo, para você aí que serve a Deus na congregação cristã, presta atenção nisso. A crítica de Jesus Cristo não é pelo fator de estar de pé, mas sim pelo exibicionismo. Eu agora aqui vou transliterar essa fala de Jesus de uma forma que você vai se assustar. Jesus podia dizer a mesma situação, as mesmas palavras, para você que ora de joelho. Da seguinte forma: não faça como os hipócritas e fariseus que gostam de orar de joelho para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Sim, se você ora de joelho porque é um protocolo, não, porque é igreja, é assim, não está adiantando nada. Lembre-se, dobre teu joelho sim para reverenciar o grande Deus, mas dobre primeiro o joelho do teu coração
É o teu coração que você tem que se humilhar na presença de Deus. A posição corporal, nós temos que dobrar o joelho, sim, porque nós temos também que reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, eu vou sim dobrar meu joelho. Mas antes de dobrar meu joelho, meu coração tem que estar dobrado o joelho. Entende? Então seja humilde na presença de Deus. E outra, para você ser humilde na presença de Deus, você precisa ser humilde na presença do seu próximo. Não adianta você ser humilde quando você vai orar, você derrama de lágrimas. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Faz igual aquele homem, né? Que implorou para aquele homem perdoar a dívida dele. Mas quando chegou o outro, que fez a mesma coisa, ele falou, não vou perdoar não. Então não adianta você ser humilde só para Deus. Você tem que ser humilde para o seu ofensor, seu inimigo. Ah, o cidadão te ofendeu? Ore a Deus por ele. Ah, eu fui lá, tentei fazer amizade com ele, ele atiçou os cachorros em mim. Não tem jeito? Dobre o teu joelho e ora para ele. Pede para Deus ter misericórdia dele. Pede para Deus amolecer o coração dele. Não, porque eu não vou orar para o meu inimigo, eu quero que meu amigo se exploda. Isso. Vai assim, continua assim. Continua assim que você vai ver, quando o Salvador apontar em nome de glória, você vai estar lá do lado esquerdo. E aí você vai falar, ué, mas puxa vida, lembre-se das palavras de Jesus? E muitos dirão naquele dia, Senhor, expulsamos demônios em seu nome. Curamos enfermo. Pregamos em teu nome. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, é mesmo, eu estava esquecido. Eu me esqueci. Passa aqui pro lado direito. Mas que cabeça, eu esqueci de vocês. É assim que Jesus vai dizer? Não, né? Jesus vai dizer assim, apartai de mim que eu não vos conheço. Uma coisa, pessoal, é você achar que conhece Jesus Cristo. Agora, se Jesus te conhece, aí já é outros 500. Não porque eu sou filho de Deus. Será mesmo que você é filho de Deus? Você está se enquadrando, você está fazendo a vontade de Deus? Você está perdoando o seu próximo? Você está amando o seu inimigo? Ou você é aquele que faz algo para alguma pessoa só esperando alguma recompensa? Não, eu vou ajudar aqui fazendo essa vaquinha, mas eu divulgo meu nome aí, tá? Lembre-se das palavras de Jesus. Não deixe que tua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Não toque trombeta quando dares oferta. Se tem uma coisa, pessoal, que o Senhor Jesus detesta, se chama exibicionismo. Entende? Cuidado com o exibicionismo. Cuidado com esse negócio de não, eu vou jejuar, eu jejuo isso, eu faço aquilo. Lembra da parábola de Jesus? 2 republicanos subiu para orar. O primeiro subia e orou dizendo assim, batia no peito, né? E dizia, eu pago dízimo, eu dou oferta, eu jejuo, eu não sei o que. E foi fazendo a lista, né? Ou seja, ele estava gloriando das obras que ele fazia. Depois foi o outro orar. E é interessante que Jesus cita o detalhe. Oravam em pé. Então o outro, ele foi orar. E aí ele nem teve condição. Ele estava com tanto remorso da carga de pecado que ele estava. Ele estava se sentindo tão miserável e pecador, que ele com a cabeça baixa apenas disse, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou um pecador. Então Jesus afirma que aquele que se humilhou de ser justificado. Então Jesus complementa e diz, todo aquele que se exalta a si próprio será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Deus, pessoal, Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Ele conhece o teu coração. Não adianta você tentar enganar Deus. Não adianta. Não, porque eu vou sair por aí dizendo que eu sou cristão, que... Não. Deus quer ver a sinceridade do seu coração.
Deus sabe que você nunca vai chegar à perfeição. Mas Deus também não quer ver você de braço cruzado, entende? Sem se esforçar. Lembre? O reino de Deus é ganhado com esforço. Você tem que se esforçar, você tem que sacrificar sua carne. Domine a si próprio. Tenha domínio próprio, Paulo fala. Deu vontade de pecar? Lembre-se. Espera aí. Essa vontade está me atentando, mas eu vou resistir. A palavra de Deus fala assim: resista ao diabo que ele fugirá de vós. Então, quando a tentação chegar, lembre do quanto o Senhor Jesus padeceu na cruz por você. Não lembre assim, não. Ah, puxa, eu não vou pecar porque senão eu vou perder minha coroa da vida eterna. Não, eu não vou pecar porque... Ixi, eu tenho medo do lago de fogo. Não, não vou pecar, não. Nossa, eu não quero ir pro inferno, não. Eu vou te dizer uma coisa bem maluca agora. Se você é servo de Deus com medo apenas de ir pro inferno, claro que todos nós temos medo do lago de fogo. Lógico. Mas você não pode ser um servo de Deus, fazer a vontade de Deus porque tem medo de ir pro inferno. Não. Você tem que fazer a vontade de Deus por amor a Jesus Cristo. Jesus disse assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos é amado de meu Pai. Entendeu? Então não adianta você tentar enganar Deus. Não. Não, de jeito nenhum. Deus não se deixa escarnecer. Lembre-se, Deus é sabedor de todas as coisas. Deus sonda os corações, esquadrinha os rins. Então veja bem, quando você procurar perdoar alguém, perdoa, mas perdoa sem esse negócio, não, só vou perdoar se ele vir pedir perdão. Então, se ele vir aqui na minha casa me pedir perdão, aí eu perdoo ele. Ou seja, sabe o que significa isso? Desejo de vingança. Não, depois que eu falar umas coisas para ele, depois que eu falar umas boas para ele, aí eu perdoo ele. Eu quero ver ele, deixa eu ver aquele. Eu vou até perdoar, mas primeiro eu tenho que descarregar, eu tenho que desabafar. Sabe aquele negócio de desabafar? O servo de Deus não desabafa com outro ser humano. Não. Sabe com quem que o servo de Deus desabafa? Ele desabafa nos pés do Senhor Jesus, derramando as suas lágrimas. Entende? Quer desabafar? Joelha, ora ao Senhor. Conta o seu sofrimento ao Senhor Jesus. Ele é seu advogado. Não, eu tenho que ir na casa da irmã fulano de tal, tenho que ir na casa do irmão fulano de tal, porque eu tenho que desabafar com alguém. Nossa, eu tenho que, sabe? Não, você não tem que fazer isso. Antes de você fazer isso, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Muito mais sufoco o Senhor Jesus passou. E muito mais sufoco os discípulos, os apóstolos do Senhor passou. Teve mortes horríveis também, por amor a Jesus Cristo. E por amor a você também. Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz para remir os seus pecados. Eu vou explicar um detalhe aqui, pessoal, que muita gente que me ouve vai dizer assim: isso é uma heresia. Mas se quando você examinar, você vai perceber que não se trata de uma heresia. Tem muita gente que fala que Jesus morreu na cruz para salvar o mundo. Jesus não morreu na cruz para salvar o mundo, pessoal. Não. Inclusive por causa dessa falácia, tem muita gente aí pecando a rodo. Não, porque Jesus morreu para salvar o mundo. E eu estou no mundo, então tô salvo. Outros falam assim: Jesus tirou o pecado do mundo. Inclusive, outra vez eu vi uma entrevista, um homem entrevistando até um homossexual, e ele era seguidor de uma denominação de um maluco lá que dizia que era o Jesus homem. E aí esse cidadão disse assim que a maneira dele fazer o sexo dele não importava, porque não tinha mais pecado no mundo, que Jesus tinha tirado o pecado do mundo. Jesus disse, melhor dizendo, a palavra de Deus disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Detalhe, pessoal, a morte de Cristo na cruz
Qual é a função da morte de Cristo? Você já se perguntou isso? Qual é a função da morte de Cristo na cruz? A morte de Cristo na cruz é para remir os pecados, é mesmo? E se eu disser para você que a morte de Cristo na cruz, se faltar um detalhezinho, não tem eficácia nenhuma? Se eu disser para você que o sangue de Jesus derramado na cruz, se não tiver um detalhezinho, não tem eficácia nenhuma, não redime pecado de ninguém, não purifica pecado de ninguém. Você deve estar se perguntando, oxe, que maluquice é essa? Você que está acostumado a ouvir a palestra do seu pastor predileto, de pregar que Jesus é o sangue remidor, independente de qualquer situação. Não é bem assim não, pessoal. A morte de Cristo na cruz, sabe qual é a função da morte de Cristo na cruz? É amolecer o seu coração. Antigamente, quando se sacrificava um animal, a função de sacrificar o animal era justamente para que as pessoas pensassem, puxa, eu sou o pecador, eu cometi o pecado e o animal inocente vai morrer. O que o Senhor Deus queria é que as pessoas se compadecessem daquele animal e evitassem de pecar, para que não tirasse a vida do animal. É tanto que o Senhor Deus lá em Jeremias fala assim, que desde que tirei o povo do Egito, eu nunca ordenei para matar animal nenhum. O Senhor Deus fala ali no Velho Testamento, vários lugares, que Ele quer misericórdia e não sacrifício. O Senhor Deus, Ele quer que nós reconheçamos que nós somos pecador. E pela morte de Cristo na cruz, nós amolecemos o nosso coração, se compadecemos do sofrimento de Cristo na cruz, e através desse compadecimento, nós se alegramos e admiramos o quanto esse sacrifício foi grandioso, e diz assim para nós mesmos, eu vou honrar esse sacrifício, eu quero ser um discípulo desse grande homem, eu quero honrar esse sacrifício que ele fez. E aí você vai se abster de tudo aquilo que desagrada esse grande homem, por amor a esse maravilhoso Filho de Deus. Entende? Você vai ficar tão grato por esse grande favor que ele fez. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz para te convencer do quão grande é o amor de Deus por você. Mas você tem aquele coração de pedra, sabe? Que não permite que Jesus entre no seu coração. Jesus disse assim lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, repara que Jesus não vai arrombando a porta, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então abra a porta do seu coração de uma vez por todas, deixa Jesus trabalhar na sua vida, perdoa o seu semelhante, perdoa o seu ofensor de uma forma plena, não é daquele jeito demoníaco. Não, tá perdoado, mas ele que fica para lá e eu para cá. Pessoal, o vídeo tá ficando um pouco grande. A vontade que dá de ficar conversando com vocês aqui horas e horas e horas seguidas. Eu, quando começo a falar das coisas de Deus, eu perco a noção do tempo. Já teve situação de eu começar a falar do amor do Senhor Jesus para alguns amigos por aqui na cidade onde moro. E uma vez que eu comecei a conversar com essa pessoa, muito amigo meu, era por volta de umas 4 horas da tarde. E aí quando eu assustei já estava dando 11 horas da noite. Pessoal, a palavra de Deus é tão maravilhosa. O Senhor Deus é tão maravilhoso na nossa vida. Glorifica o nome de Deus. Honra o nome desse Criador. Não, porque eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito em Deus. Independente se você crê em Jesus Cristo ou se você não crê, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E o dia que ele voltar, você vai ter uma angústia, mas uma angústia tão grande que você não tem noção. Se você já perdeu algum ente querido e já sentiu tristeza, você não tem noção. Aquilo só foi um aperitivo. Você não tem noção do que é sentir a angústia de ser desprezado por Deus. Porque hoje
o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, está de braços abertos, te esperando o seu arrependimento. Você deve estar se perguntando, qual é a coisinha que você falou que precisa para que a morte de Cristo na cruz tenha validade, para que o sangue de Cristo tenha poder de remer os pecados? Essa coisinha se chama arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não reconhecer que você é um miserável pecador, se você não reconhecer que você precisa da misericórdia de Deus, o sangue de Cristo não vai a força lá te lavar os pecados, não. Você precisa de reconhecer que você é um pecador. E aí depois que você se arrependeu dos seus pecados, veja bem, você vai reconhecer que você é um pecador, aí você vai se arrepender. Curioso, né? Primeiro você reconhece e depois você se arrepende. É assim que tem que ser. Porque o arrependimento é a mudança de destino. Entendeu? Você era aquele bebedor de cerveja? Você não vai beber mais. Você era aquele que ia lá no bordel? Não vai mais. Você é aquele que vivia botando cheiro na sua esposa? Não vai fazer isso mais. Você vai se abster de todas as coisas que desagradam ao Criador, porque você vai querer honrar o sacrifício de Cristo na cruz. E aí você vai passar a fazer a vontade de Deus, que é atender as necessidades das pessoas, as órfãs e as viúvas nas suas necessidades, perdoar sempre. Sabe? Isso é fazer a vontade de Deus. Seja simples como um pombo, mas prudente como uma serpente. Peraí, então para mim ser prudente como uma serpente eu tenho que... Qualquer coisa eu tenho que descer o soco na cara. Não. Prudente como uma serpente não se trata de ser bravo, ser nervoso. Não. É estar sempre em sintonia com Deus, para quando alguém falar alguma coisa, você ter palavra guiada pelo Espírito Santo para falar com essa pessoa e ele ficar, o Satanás que está nele, o demônio que está nele, ficar humilhado. Isso é ser prudente. Não é ser prudente para ser o brabão, levar desaforo para casa. Não é isso. Por isso que para Deus fala, seja simples como um pombo. E ser simples como um pombo significa ser aquele servo de Deus que não mete medo em ninguém. Aquela pessoa humilde, aquela pessoa dócil, aquela pessoa que olha para você, que quando alguém olha para você fala, puxa, aquela pessoa tem um semblante calmo, um semblante diferente, sabe? Com isso não estou dizendo para você julgar as pessoas pelas aparências, porque Jesus recomendou isso também, não julgueis pelas aparências, porque tem pessoas que por mais que ele tente fazer um semblante dócil, ele tem um semblante fechado. E isso não significa que ele é uma pessoa mal. Mas quando você vai conversar com essa pessoa que tem um semblante meio fechado, eu tenho um amigo aqui mesmo, em Cacaulândia, que quem não conhece ele olha para ele assim e fala, nossa, esse homem deve ser bem perigoso. Mas quando você conversa com ele, você vê que ele tem um coração que não cabe no peito. É isso que Deus quer fazer contigo. Ele quer te transformar. Ele quer te fazer uma nova criatura. Pessoal, só para concluir, eu quero dizer uma coisa aqui. O batismo não é a mesma coisa que nascer de novo. Põe isso na sua cabeça. Tem muita gente que começa a criticar aí por aí e fala assim, o fulano só levantou a mão e aceitou Jesus na igreja e depois morreu. Ele se batizou? Não. E foi pro inferno. Cuidado em sair julgando. Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgado. Julgar não é você chegar no seu próximo e exortar ele dos erros que ele está cometendo. Exortar com mansidão. Lembre-se disso. Não é exortar com arrogância, não. Não é exortar se posando de autoridade, não. É exortar com mansidão, com humildade, com amor aquela pessoa. É tentar reativar a fogueira da fé e da graça de Deus no coração dele. Pessoal, eu queria falar muito aqui sobre o que é a graça de Deus, mas o tempo está conspirando contra mim, então vai ficar um vídeo muito grande. E só para explicar o que eu comecei a falar sobre o batismo e o renascer de novo,
lembre-se, o que diz? João batizava, fazia o batismo do arrependimento. Pessoal, o nascer de novo é uma coisa, e o batizar é a autenticação dessa conversão. Entendeu? Quando você vai vender uma casa para alguém, você vai ali, conversa com a pessoa que está comprando sua casa, né? E aí você fecha o negócio. Só que aí, já terminou? Ele te passa o dinheiro e acabou? Não. Você tem que ir no cartório e fazer uma declaração de compras e vendas, não é assim? A declaração de compras e vendas é a autenticação do acordo que você está fazendo com aquela pessoa. Você passa a casa para ele, você passa os documentos da casa e ele te passa o dinheiro. Entendeu? Então, o que é o batismo? O batismo, se vocês observar, é uma coisa material, uma coisa que tem que emergir a pessoa na água e tirar ele novamente. O batismo, pessoal, ele tem várias importâncias, vários significados. A função do batismo é uma autenticação. Autenticar aquilo que aquela aliança que você está fazendo com Deus. Se batizando, você está mostrando ali para o público que você está fazendo uma aliança com Deus. Só que o batismo também, ele precisa ser feito de um jeito específico. E que jeito é esse? Pôr um pouquinho de água na cabeça? Não. O batismo tem que ser emergido na água. Por quê? Porque o batismo tem que simbolizar um sepultamento. Quando você entrega a sua vida a Jesus de corpo e alma, e você passa a se abster do pecado, você está nascendo de novo. Mas só que você tem que autenticar essa aliança que você pretende fazer com Deus. E de que maneira você vai autenticar? Se batizando. Batismo. Lembra da palavra? Você vai batizar. Você batizou o cachorrinho com qual nome? A pessoa vai e inventa um objeto, né? Faz uma invenção qualquer. Eu vou batizar minha invenção com tal nome. Entendeu? A palavra batizar. Batizar significa autenticar, cadastrar. Entende? Então, pessoal, batismo é uma coisa, renascer de novo é outra coisa. Não se iluda achando que você se batizou. Não, eu estou tranquilo porque eu me batizei, estou salvo. Não, porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Só que ele esquece da palavrinha crer, né? E aí ele acha que a palavra crer é só crer. Crer. Não, pessoal, nessa palavrinha crer está embutido uma série de coisas. Que série de coisas é essa? Fazer a vontade de Deus por amor. Isso é o crer. Porque até o diabo crê, mas estremece, mas não obedece. Crer não é só dizer eu creio em Deus. Não. Crer é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é tentar agir com a característica de Deus. E qual é a característica de Deus? Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é infinito em misericórdia. Como é que você quer ir morar no reino, né? Nas mansões celestiais, ao lado de Deus? Ao lado de um Deus que é misericórdia, que é amor, se você é aquele ímpio que não perdoa o seu próximo da maneira que Jesus pediu. Já se perguntou isso? Não vai. Não tem conversa. Não, mas eu pago o dízimo certinho, que tem um monte de gente achando que porque está pagando o dízimo vai para o céu. Não, pessoal. A salvação não se compra com dinheiro. A salvação é um dom gratuito de Deus. Entende? Você não precisa estar pagando dízimo para entrar no reino de Deus. Não, mas eu me sinto bem em dar o dízimo. Quer dar o dízimo? Dê, mas desde que seja facultativo, aquilo que seu coração manda. Não valores protocolados por pastor. Então, pessoal, nascer de novo é uma coisa, batizar é outra coisa. Tem muitas pessoas que vão para o céu e nunca se batizou.
outras pessoas, vai para o inferno se batizado. Porque se você se batizou e você nunca nasceu de novo, quando você nasce de novo, pessoal, lembre-se, o nascer de novo é um processo. Ninguém estala o dedo e diz assim, eu nasci de novo. Não, o nascer de novo é um processo. É aos poucos você vai amadurecendo, você vai ganhando informações a respeito das coisas de Deus. E aí você vai cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais fazendo a vontade de Deus da maneira que mais agrada a Deus. E isso é um processo que você vai conquistando ao longo da vida carnal que você tem neste mundo. Bom, pessoal, é isso. Para concluir esse vídeo, eu quero concluir dizendo isso. Cuidado com a maneira que você perdoa seu irmão. Cuidado. Perdoe seu irmão de forma plena e absoluta. Procure reatar a amizade com ele. Ah, mas eu não consigo, eu não engulo aquela pessoa. E isso, continua montado no seu orgulho. Continua montado no seu orgulho. Eu costumo dizer, pessoal, o orgulho vai ser o veículo de levar milhões, bilhões para o lago de fogo. Porque aquele que não abrir mão de todo o seu orgulho não verá o reino de Deus. Não, você tem que abrir mão de todo o seu orgulho. Todo. Porque Jesus abriu mão de tudo por você. Jesus estava lá ao lado de Deus. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor Deus desenfeitou a sua glória. Jesus estava lá ao lado de Deus, nas mansões celestiais. Ele veio nessa fossa aqui, sabe? Esvaziou de toda a sua plenitude. Se tornou um ser humano. Um ser humano totalmente humano. Exatamente igual a um de nós. Exceto no sentido de pecar. Mas fora o pecar, Jesus era exatamente um ser humano. Jesus precisava ir no banheiro. Jesus precisava de urinar. Enfim, Jesus precisava de fazer as suas necessidades fisiológicas. Como qualquer ser humano precisa. Mas ele nunca pecou. Bota isso na sua cabeça. E ele se entregou à morte de cruz por você. Para amolecer esse coração de pedra que você tem aí. Não, mas eu sou orgulhoso. Ixi, não consigo. Esse negócio de perdoar não é comigo não. Pessoal, como eu disse, se eu fosse falar das coisas de Deus aqui para vocês, eu ia ficar aqui horas e horas, mas enfim. Então é isso, pessoal. Eu creio que já ficou claro que a maneira que o Senhor Jesus quer que nós perdoamos as pessoas. Então, quero que vocês sejam muito abençoados por Deus. Se você que não é servo de Deus, corra o mais rápido possível que você puder. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Porque o tempo da salvação está terminando. A porta da salvação está prestes a se fechar. E quando a porta da salvação se fechar, meu amigo, já era. E agora você que já serve a Deus, se acha puro, se acha limpo, então se limpe mais ainda. Se você acha que é justo, que você é uma pessoa justa, então faça a justiça ainda. E é isso. Perdoe muito. Não espere a pessoa chegar em você e pedir perdão. Não. Não espere só se pôr para perdoar o seu inimigo. Procura. Vai atrás dele. Tenta fazer amizade com ele de novo. Entende? Mas é isso, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus encha o lar de vocês com o Espírito Santo. Expulse os demônios que estão atormentando vocês. Que Deus console o coração das famílias enlutadas por causa dessas mortes que está tendo por aí. Enfim. E se Deus permitir, muito em breve eu estarei gravando mais vídeos a respeito de vários assuntos. E principalmente desse assunto que é a palavra de Deus. E eu quero te pedir um grande favor.
Deixa seu like aí no vídeo. Compartilhe esse vídeo. E eu tô pedindo like, pessoal, não é por causa de remuneração. Que eu não remunero vídeos que eu falo das coisas de Deus. Não. Porque a palavra de Deus diz assim: o que receber de graça, deem de graça. Eu peço para você dar o seu like para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e só assim alcança mais pessoas. Nesses últimos dias que a gente está vivendo, pessoal, nós temos que ser cada vez mais humilde na presença de Deus, cada vez mais procurar fazer a vontade de Deus em todos os sentidos, buscar agradar a Deus com o nosso entendimento, amar a Deus com o nosso entendimento. Não é só amar a Deus na base do protocolo. Não, eu vou orar porque Jesus disse para orar. Não, você tem que orar porque você tem que sentir necessidade de falar com Deus. Você tem que sentir aquele peso do pecado nas suas costas. Falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa porque sou um pecador. Não sou digno da tua misericórdia. Sabe? Converse com Deus. Abra o teu coração com Deus. É isso que o Senhor Deus quer. Ele não quer que você bata no peito e ache o santarrão, não. Se humilha na presença de Deus. Põe o teu rosto no pó. Chora. Derrama tuas lágrimas de dor. Quer desabafar com alguém? Desabafa com Jesus Cristo. Ele é o seu advogado. Ele é o único que resolve qualquer tipo de causa. Confia em Deus. Confia em Deus plenamente. Não confie desconfiando, não. Aquele negócio: eu confio, mas estou preocupado. Não. Confia e sossegue o seu coração. Apenas confie em Deus. Lembre-se, perdoe muito. Muito mesmo. Fique feliz quando alguém te ofenda. Fique feliz quando alguém te ofenda. Diga assim: ótimo, agora eu vou perdoar fulano porque eu amo Jesus Cristo. Porque Jesus falou: aquele que perdoar o seu ofensor, vosso Pai que está no céu lhes perdoará. Se tiveres misericórdia ao seu semelhante, vosso Pai que está no céu terá misericórdia de ti. Lembre-se dessas palavras de Jesus. Então, pessoal, é isso. Que fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe muito você por ter tido paciência de assistir esse vídeo até aqui. E repassa esse vídeo para frente. Compartilhe ele com seus amigos, seus parentes, enfim, para que muitos venham a entender o que é perdoar. E não esse perdão demoníaco que tem por aí, esse perdão do capeta. Cuidado, pessoal, com esse perdão que Jesus falou: se perdoar o seu semelhante, o vosso Pai que está no céu lhes perdoará. Caso contrário, não. Mas então é isso. Que fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, assim, se nosso Deus permitir.